Olá, pessoal, mais uma aulinha de matemática. Hoje nós vamos falar sobre frações. Então vamos lá. Para a gente poder começar a falar um pouquinho sobre frações, eu trouxe um videozinho bem curto para dar uma ideia inicial do que é uma fração, mostrar um pouco da história e a aplicabilidade, onde que a gente usa a fração. Então vamos ver rapidamente esse vídeo. Olá, seja bem-vindo ao Curtas Matemáticos. Hoje nós vamos falar sobre o conceito de fração. Você já percebeu que trabalha com frações todos os dias? Quando você vai dividir um bolo entre seus amigos, falar que horas são para alguém ou pagar uma conta no supermercado, são apenas alguns exemplos de como o uso de frações faz parte do nosso cotidiano. As frações surgiram justamente devido à necessidade de as pessoas representarem partes de um todo, as famosas quantias quebradas, como costumamos dizer. No Antigo Egito, as terras próximas ao rio Nilo ficavam muito férteis após o período das cheias. Para dividir os lotes de plantação, os agrimensores utilizavam uma corda que tinha uma unidade de medida marcada. Eles então verificavam quantas vezes aquela unidade de medida cabia no perímetro do terreno. Porém, na maioria das vezes, a medida não dava uma quantidade exata da unidade de medida da corda. Com isso, foi necessário desenvolver uma maneira de representar partes de um todo, e assim surgiram as frações. A representação era diferente da que conhecemos hoje em dia, mas a ideia era a mesma. Uma fração é a representação de uma quantidade através da razão ou divisão de dois números inteiros. Na notação de fração que mais utilizamos, temos um número sobre o outro separados por uma barra horizontal. A parte de cima da fração é o numerador, que indica quantas partes são tomadas do inteiro. A parte de baixo é o denominador, e indica em quantas partes dividimos o inteiro. Por exemplo, se dividirmos uma pizza em 4 pedaços e retirarmos um desses pedaços, retiramos uma fração de 1/4 dessa pizza. Veja que o denominador 4 representa o número de pedaços em que a pizza foi dividida, e o número 1 mostra o número que foi retirado. Da mesma forma, podemos representar a parte da pizza que restou por uma fração, que nesse caso é 3/4. Uma fração é, portanto, a representação de uma razão A sobre B, onde A e B pertencem aos inteiros e B é diferente de zero. Então, fração, de onde surgiu isso? Da necessidade de eu representar uma coisa que não era exatamente um inteiro. Então, lá na época do Egito Antigo, na época que eles tinham que medir as terras lá em volta do rio Nilo, eles tinham um pedaço de corda que era o tamanho, a unidade deles, vamos supor como se fosse o nosso metro, né, 1 metro, e aí naquela unidade às vezes dava um pouquinho mais, um pouquinho menos, não dava exatamente uma nem duas, não era nem uma só, nem se eu colocasse duas também não dava. Então, para representar essa quantidade que não era exatamente a parte inteira, precisou-se criar a fração. E aí, por isso, a gente já vê logo que fração tem uma ligação direta com números decimais, que o número decimal também é uma forma de eu representar uma coisa que não é inteira, né? Se eu falo 1,5, eu estou falando que é um inteiro e mais um pouco. Então, os números decimais e as frações estão estritamente ligados, um tem relação do outro. Mas, inicialmente, então, a gente vai trabalhar com fração. Mais para frente, eu vou explicar como é que a gente faz essa relação de fração para número decimal. E aí, como a gente viu aqui no vídeo, toda fração ela tem dois elementos principais, como se fosse duas partes, e eu preciso de conhecer o nome dessas partes, que é o número que vem em cima, que é o meu numerador, e o de baixo, que é o meu denominador. O numerador ele indica a quantidade de partes de que eu estou falando. A parte, por exemplo, se eu estou falando lá da pizza, como mostrou no exemplo, se ele refere a uma fração da parte que foi comida lá, que comeu da pizza, então é um pedaço. E o denominador indica o inteiro, a quantidade de partes que foi dividido tudo. Então, no caso daquela pizza, ela foi dividida em 4 pedaços. Então, o denominador era 4. Então, numerador de cima, denominador de baixo. E aí, vamos também aqui falar um pouquinho sobre como é que eu faço para ler uma fração. Como é que eu leio essa fração, né?
Para fazer essa leitura de frações, a gente deve inicialmente ler o numerador, ou seja, ler o número que está em cima, normalmente, do jeito que a gente conhece, e em seguida ler o termo correspondente ao denominador de acordo com algumas regrinhas. Então, primeiro eu leio o número de cima, o numerador normal, e aí no denominador eu tenho algumas regrinhas. Se o denominador for 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9, eu tenho nomes específicos. Para 2 eu leio como sendo meio. Então, se eu tenho 1 meio, 2 meios, 3 meios, eu leio o numerador normal e se embaixo for 2, eu leio meio. Se embaixo for 3, eu leio terço. Então, 1 terço, 2 terços, 3 terços, 4 terços. Então, se o número que está embaixo é 3, eu leio terço. Se o denominador for 4, eu leio quartos. Se for 5, quintos. Se for 6, sextos. E aí percebe que a gente já até mais ou menos conhece, né? Esses nomes, eles têm relação direta com o número. E a gente meio que utiliza quando eu falo, eu estudo no quarto ano, no quinto ano, no sexto ano. São os mesmos nomes, né? Esse ano letivo que a gente estuda é em relação aqui com esse número do denominador. Sétimo ano, no oitavo ano, no nono ano. Então, a gente conhece esses números, não é tão complicado assim. Se não for nenhum desses aqui, se o meu denominador não for de 2 a 9, for outro número, eu tenho outras regras. Se for 10, 100 ou 1000, eu leio como décimo, centésimo ou milésimo. Casos específicos de 10, 100 ou 1000. Agora, se for um outro número, por exemplo, 11, 12, 15, 17, 23, um outro número que não seja nem de 2 a 9, nem 10, nem 100, nem 1000, no caso, todos os outros números, eu leio o número normal, por exemplo, 23, e acrescento a palavrinha avos no final. Então, vamos ver aqui alguns exemplos para a gente poder treinar melhor isso. Essa primeira figura, que é a cada esquerda, no início. Qual é a fração que representa a parte pintada do todo? 3. Tenho 3 de quantos? Terço. Ó, eu tenho 3 pedaços pintados, certo? E quantos pedaços eu tenho no total nessa figura? 8. 8. Então, eu tenho 3 partes Oitavos. de 8, 3 oitavos. Muito bem. Então, o numerador é a parte que eu estou me referindo. No caso, como a minha pergunta foi da parte pintada, então o numerador é a parte pintada. E o denominador é tudo. Tem gente que confunde, coloca 3 em cima e vem aqui e conta só os branquinhos, no caso 5, coloca 5 embaixo. Não é isso. A fração, nesse caso específico que eu estou perguntando, a parte do todo, é o numerador a parte e o denominador tudo. Tenho que contar novamente com esses 3 que eu já tinha contado antes. E nesse aqui do lado, qual é a fração que representa a parte pintada? É 1 quarto. 1 quarto, muito bem. Eu tenho uma parte pintada de 4. Então, 1 sobre 4. E aí, o 4 a gente viu que a gente lê como sendo quarto. Então, 1 quarto. Deixa eu ver. Essa do lado de cá. Qual fração representa a parte pintada? 4 meios. Quer dizer, é para ser meio quarto, né? Ó, aí aqui já deu uma confundida, né? Olha só, quantas partes pintadas eu tenho? 2. 2. E qual o total de partes que eu tenho dividido aqui? 4. Então, eu tenho 2 sobre 4. Então, como é que eu leio? 2 quartos. Mas você falou que 2 é o meio. Sim, 2 é o meio, mas essa é a regra para quando 2 está no denominador. Ok? Quando 2 está embaixo. O número de cima, eu sempre vou ler ele normalmente. Se é 2, se é 3, se é 4, se é 5, qualquer número que tiver no numerador, eu leio ele normal, 2. Igual aqui, foi 3. E o de baixo, que eu vou olhar a regra. Se eu tivesse o contrário, deixa eu colocar aqui. Se eu tivesse 4 sobre 2. Aí aqui eu iria ler 4 meios. Porque quem manda na regra lá de como é que eu leio é o de baixo. O de cima eu sempre vou ler normal. Entendeu? Entendi. Entendeu? Beleza, então. Essa última aqui dessa primeira fileira, como que eu leio então essa fração? A parte pintada. 4 sextos.
Isso, 4/6. Eu tenho 4 partes pintadas de um total de 6. Então, eu tenho 4/6, como eu leio? 4/6. Ok? Cá de baixo. Como que eu leio 6 essa? oitavos. Eu tenho 6/8. 6 pedacinhos pintados de 8. 6/8. E essa de cá? 1/3. 1/3. Não, 1 de 3. Muito bem, certinho. E essa? 4/4. Isso, 4/4. Repara que 4/4 é a mesma coisa que a figura toda, né? Eu peguei vamos supor, barra de chocolate inteira aqui. Então, 4/4 nesse caso é a mesma coisa que o inteiro. Se eu quisesse saber quais dessas frações aqui estão representando a metade, tem alguma delas que representa a metade? Não. Tem alguma que eu peguei metade dos pedaços? Sei lá, eu dividi em uma certa quantidade e peguei metade. Pintei metade da figura. Tem alguma que tá metade da figura pintada? Ó, essa daqui, percebe? Essa figura, ela tá metade dela pintada, não tá? Eu tenho 2 de 4 que estão pintadas. Isso daqui depois a gente vai usar na hora de falar de frações equivalentes. 2/4 é equivalente à fração 1/2, que é a fração metade. Então, algumas frações elas são equivalentes a outras frações. Eu consigo achar uma fração que representa a mesma parte usando números diferentes. A gente vai falar isso mais para frente. Ok, então aprendemos já como que identificamos as frações, os seus elementos, como é que a gente faz a leitura de fração. E agora um pouquinho sobre classificação de frações. As frações, de forma geral, elas podem ser classificadas em 3 tipos diferentes: frações próprias, impróprias e aparentes. Vamos entender o que é cada uma. Fração própria. Quando a gente pensa em fração, primeira coisa que vem na nossa mente, né? Aquele exemplo clássico da pizza, da barra de chocolate. Eu tenho uma coisa que está inteira, dividi essa uma coisa em várias partes e peguei alguns pedaços. Então, essa fração própria, a primeira que vem na nossa mente é a com relação a um inteiro. Eu tenho alguma coisa que estava inteira, dividi ela em vários pedaços. Então, o número de pedaços que eu peguei é menor do que o número total de pedaços em que eu dividi. Então, fração própria é aquela em que o numerador, o número que está em cima, ele é menor do que o denominador. O número de cima é menor do que o número que está embaixo. Então, essas frações eu classifico ela como sendo uma fração própria. Então, é o caso dessas 3 frações que estão aqui. Vamos aproveitar para treinar aqui a leitura. Como é que eu leio essa primeira fração, Murilo? 3/5. 3/5. E aí, percebe, se o número de cima ele não for 1, qualquer outro número que não seja o número 1, eu estou no plural. Então, eu leio sempre com o plural embaixo. 3/5. Agora, se fosse 1/5, por exemplo, aqui em cima fosse 1, aí iria ser 1/5, sem o S no final, tá? Só pra gente falar direitinho. Então, nesse caso aqui, como é que eu leio essa fração? 1/2. 1/2. Essa é sem o S no final, porque é um só, 1/2. Se fosse 2, ia ser 2/2. E essa terceira, como é que eu leio ela? 15/26. Avos. Isso. Então, quando é um número que não é de 2 a 9, não é 10, 100, nem 1000, eu tenho aquele caso especial de ler o número normal e acrescentar a palavra avos no final. Então, eu tenho 15/26 avos. Só isso. Ok, então todas essas frações, percebam que o numerador, o número de cima, é menor do que o número de baixo, que o denominador. Então, ela é uma fração própria. Fração imprópria é o contrário. O numerador vai ser maior do que o denominador. Mas como que isso é possível? Tem como eu pegar uma pizza, dividir em 5 pedaços e comer 8 pedaços? De onde surgiu esses outros pedaços? É porque nesse caso da fração imprópria, eu não estou falando de um inteiro só. Se eu quisesse representar, por exemplo, esse 8/5 aqui, olha, eu poderia pegar aqui como se fosse a barrinha de chocolate, né? Peguei uma barra, dividi em 5 pedaços. E aí, aqui tá me dizendo que comi 8 pedaços. Nessa barra não tem 8 pedaços. Eu não posso dividir esses pedaços em mais pedaços, dividir no meio, por exemplo, porque aí não seriam quintos. Eu teria uma outra fração. Nesse caso aqui, o que ela representa? É como se eu tivesse 2 barras, na verdade.
tenho duas barras iguais e que eu dividi as duas da mesma forma em pedaços de 5. E aí, como é que eu fiz para pegar 8? Peguei uma barra inteira. Então, peguei 5 pedaços e mais 3 pedaços de uma outra barra. Cada pedacinho dessa era 1/5. 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5. Eu peguei 8/5. Então, eu peguei esses 5 e mais 3 de uma outra barra que também estava dividida em 5 partes. Então, frações impróprias, elas representam algo que é maior do que um inteiro. Não tenho só um, eu tenho mais do que um. Eu peguei um inteiro e mais um pouco, ou até mesmo um inteiro. Então, no caso aqui, olha, a fração imprópria, ela é algo que, às vezes, a gente vai ter um pouquinho mais de dificuldade de entender. Mas é porque ela é sempre algo que é mais do que só um inteiro. Eu tenho que fazer outros para poder representar ela. Então, aqui no caso, eu tenho 8/5, por exemplo. 8 maior do que o número 5 é uma fração imprópria. Como que eu leio essa segunda fração aqui, Murilo? É 13 sextos. 13 sextos. Isso aí. E a última? 29 dozeavos. Isso, 29 dozeavos. Então, perceba, a forma de leitura é a mesma, independente dela ser própria ou imprópria. A questão aqui, para eu classificar, é só eu verificar. O numerador é maior ou é menor que o denominador? Se for maior, ela é uma fração imprópria. Se for menor, ela é uma fração própria. E se for igual? Por exemplo, 8/8, eu tenho o mesmo número em cima e embaixo. Ela também é classificada como imprópria. Aqui, eu preciso entender que toda fração aparente é também uma fração imprópria. Então, aqui na imprópria, o numerador era maior ou igual, na verdade, né? Os casos em que é igual também entra aqui. Só que casos em que é igual e em casos em que o numerador é um múltiplo do denominador, é o caso específico de fração imprópria, que é o que eu chamo de fração aparente. O que é isso? Vamos lá. Então, pensa no caso da barra lá ou da pizza. 8 pedaços dá para a gente pensar numa pizza, né? Uma pizza grande de 8 pedaços. 8 pedaços de 8 é o quê? A mesma coisa que um inteiro. Então, é uma fração aparente, porque a ideia da fração, vamos para a gente entender um pouquinho o nome, né? A ideia de fração é que fosse uma parte de um todo. Só que, na verdade, ela é o próprio todo. Então, frações aparentes são frações em que o numerador é um múltiplo, ou seja, ele é divisível pelo denominador. Dá para eu dividir o numerador pelo denominador. Nesse caso, se eu fosse fazer essa divisão, 8 dividido por 8 é 1. Então, essa aqui é uma fração aparente. São frações que parecem frações, mas na verdade são números inteiros. 8 sobre 8 é a mesma coisa que 1 inteiro. E 6 meios? 6 meios. Por que ela é uma fração aparente? 6 é divisível por 2? Vamos lembrar das aulas passadas. Sim. Sim, 6 é um número par. Eu consigo dividir 6 por 2. Se eu fizesse a divisão, 6 dividido por 2 dava 3. 3. Então, isso aqui, na verdade, é o próprio número 3. Está escrito de uma forma que parece ser uma fração, mas na verdade não é. Por isso esse nome aparente. Parece, mas não é. Se eu fosse fazer essa representação aqui, na forma daqueles exemplos anteriores, 6 meios. É como se eu pego aqui, ó, vamos colocar aqui uma bolinha, dividir ela na metade. Tem como eu pegar 6 metades nesse desenho só? Não, aqui só tem 2 metades. Então, vou ter que pegar outra, divido na metade também. Então, eu peguei 1, 2, 3, 4. Ah, não, mas eu quero 6. Eu pego mais uma, 5, 6. Vamos supor, tenho lá, quero metade das laranjas. Eu quero 6 metades de laranja. Então, pego uma laranja e divido ao meio, como 2 metades. Pego outra laranja e divido no meio, como mais 2 metades. Pego mais uma laranja e divido no meio, mais 2 metades. Então, na verdade, eu comi o quê? 3 laranjas inteiras. Então, uma fração aparente é essas frações que, na verdade, são números inteiros. Então, aqui eu tenho 3 frações inteiras, 3 laranjas inteiras, vamos colocar nesse exemplo. A mesma coisa aqui, olha, para o 10 quintos. 10, dá para dividir por 5? Sim. Sim. Quanto que é 10 dividido por 5? 2. 2. Então, isso aqui é a mesma coisa que 2 inteiros.
Mesma ideia. Se eu pego lá a barra, divido em 5 pedaços, não consigo pegar 10 ali. Então, tem que pegar mais outra barra, dividir em 5 pedaços. E na hora que eu pegar 10, eu vou acabar concluindo que é a mesma coisa do que pegar as duas barras inteiras. Então, é uma fração aparente. O numerador é maior que o denominador, sim. Por isso que ela é uma fração imprópria. Só que mais do que isso, além do numerador ser maior que o denominador, o numerador é divisível pelo denominador. Eu consigo dividir o número de cima pelo de baixo. Então, ela é uma fração aparente, mais do que só imprópria. Então, frações eu consigo classificar nessas três formas. Própria, que é o caso mais simples. O numerador é menor do que o denominador. Acabou. Imprópria é quando o numerador é maior que o denominador. E aí eu tenho um caso específico, que além do numerador ser maior, ele é divisível. E aí, quando ele for divisível, ele é uma fração aparente. E aí, para a gente poder treinar um pouquinho melhor isso, aqui para vocês eu trouxe um pequeno joguinho. Esse daqui é um quebra-cabeça. Depois eu vou deixar o link aqui na descrição para você poder acessar. E o objetivo é exatamente unir aqui as peças. Eu vou unir a figura, a imagem, o desenho, com a sua representação na forma de fração. Vamos ver aqui, vocês vão me ajudando a unir as peças, hein? Estou só espalhando para ficar mais fácil da gente poder enxergar. Ah, tem que ligar cada peça a sua resposta. Isso. Então, vamos lá. Essa primeira figura, qual fração representa ela? Olha só, eu tenho duas figuras juntas. Isso significa que eu tenho mais do que o inteiro. Já me dá uma dica aí de que isso é uma fração imprópria, hein? Aquelas que a gente acabou de aprender. Cada figura dessas está dividida em quantas partes? Cada um desses quadrados. Ah, tu querendo saber ao todo quantos tem? Isso. Nessa primeira, olha só, ela está dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, esse quadrado aqui, olha, cada um dos dois, ele está dividido em 8 partes. Então, cada triângulozinho desse, se eu fosse olhar, ele representaria 1/8, 1 de 8. Eu tenho quantos pintados? Tem aqui o inteiro, né? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 partes pintadas. Então, eu tenho 14 de 8. 14 oitavos. Então, eu venho aqui, ó, e ligo. Entendeu, Murilo? Entendi. Tudo bem. E essa de cá, qual que é a fração que representa ela? 4/6. Isso, tenho 4 partes pintadas de um total de 6. Então, eu tenho 4/6. Tudo bem. E essa de cá? Acho que é 8 tem ao todo. 9. Tem uma a mais aqui, olha. 9. São 9 ao todo. E tem quantos pintados? 7. 7. Então, eu tenho 7 nonos. Aqui, ó, outra fração imprópria, hein? Eu tenho qual fração aqui, então? 8/6. Não, olha só. Primeiro, vamos lembrar. Como é que eu faço para identificar? Primeira coisa, eu tenho quantos pedaços pintados? 6. 5. 5 pedaços pintados. Então, eu já sei que o numerador é 5. E cada um desses quadrados, percebam que eu não tenho um quadrado só, então é cada um deles. Cada um deles está dividido em quantas partes? Ó, eu não posso juntar os dois e contar como se fosse uma figura só. Cada um deles está dividido em quantas partes? 4, não é? Uhum. Então, eu considero cada um como 4 partes. Então, eu tenho 5 pedaços de 4 partes. Tenho 5 quartos. Eu não poderia considerar, por exemplo, 5 oitavos, porque se fosse 5 oitavos, era uma figura só, que eu dividiria em 8 partes e peguei 5. Aqui não é isso. São duas figuras. Então, eu conto a quantidade de partes lá, o total, de uma figura, mesmo que tenha mais de uma. É sempre com relação a uma só que eu conto o total, que eu conto o denominador, ok? Ok. Então, tá bom. E essa de cá, vê se você consegue contar aí em quantas partes que tem. Qual é a fração? Tem 12. Uhum. Então, qual que é a fração? 12. Lembra, quem é que vem em cima, quem é que vem embaixo? Como é que eu leio?
6/12. Isso, 6/12. Tudo bem. Não posso confundir e trocar a ordem, hein? Essa daqui, facinha. Essa vermelha. 3/4. Isso, 3/4. Essa roxinha. 9/10. Isso, 9/10. Tem 9 partes pintadas de um total de 10. Muito bem. E essa? 2/3. Isso, 2/3. Muito bem. Aqui? 3/6. Show. E essa aqui, a última? 7/12. Isso. É a que sobrou também, né? Muito bem. Isso a gente foi no nível 1, tá? Depois você em casa pode tentar aí continuar, fazer o nível 2. Aí, ó, perceba que já tem figuras mais bem complicadinhas. Você vai ter que dar bastante zoom no celular aí ou no computador para poder ver direitinho. E além de ligar a fração, tem que ligar o nome certo também. Então já fica aí depois o desafio para vocês fazerem em casa. Eu quero ver depois quem fizer me manda um print, hein? De que conseguiu fazer. O outro joguinho que eu trouxe também pra gente hoje, também um joguinho online, é um jogo da memória. Bem parecido com aquele, só que agora em vez de ser em forma de quebra-cabeça, é em forma de memória. Vamos começar aqui no nível 2. Nem lá, nem cá, né? Qual que é o objetivo? Jogo da memória, normal, igual o jogo da memória que a gente conhece. Eu tenho que abrir as peças iguais, no caso aqui os pares. Só que nesse caso os pares vão ser um nome escrito, 7/9, e o outro em forma de fração, com número. Então 7/9, por exemplo, eu sei que é o 7 em cima e o 9 embaixo. Eu tenho que tentar abrir onde é que está isso. No caso aqui, olha, já vi que não foi. Então, dessa forma, nós vamos tentar fazer pares. Murilo, vamos jogar eu e você. Você joga um, eu jogo o outro. E aí vamos ver quem vai montar mais pares. Então, além de saber fração, eu preciso também de atenção aqui em memória, hein? Tentar lembrar onde que estava. Então, vamos lá. Eu já abri aqui o primeiro. Vai lá, Murilo, me fala onde que você quer que eu abra. Ó, primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha. Me fala que linha e que coluna. Vai na terceira. Terceira linha. 1, 2, 3 ou 4? Vai na 3. 3. 7/10. Então, aqui, ó, na terceira linha, terceira coluna, tava os 7/10. Não dá para saber ainda, né? Vai, escolhe um outro aí pra gente tentar descobrir onde é que tava. É um chute, por enquanto é chute. Vai na quarta fileira, na última. Aqui, na última? Uhum. Não, viu aqui qual que apareceu? É rapidinho, hein? Aqui apareceu 3/6. Não era esse. Vamos lá, tem que usar memória também, hein? Vamos ver se tá bom de memória. Eu vou começar, então. Abrir esse daqui, 1/2. Onde é que será que tá? Ih, não, hein? Show! Ó, terminamos juntos em 11 minutos e 23 segundos, hein? Fica aí depois para vocês tentarem em casa. A gente jogou no nível 2. Depois tentem jogar no nível 3, nível 1. Fiquem aí para vocês jogarem também. Jogar com seus familiares. Por enquanto, então, essa foi a nossa aula de hoje sobre frações. Na próxima aula, a gente vai continuar falando um pouquinho sobre fração. Vamos falar sobre frações equivalentes. Dessa primeira aula aqui sobre fração, só mesmo essa parte inicial, reconhecer numeração, numerador, denominador, identificar a fração, representar a fração e classificar em própria, imprópria ou aparente. Então, fica aí, façam a atividade que eu vou postar amanhã
E semana que vem a gente está de volta para continuar falando um pouquinho sobre frações. E aí, na hora de falar de fração equivalente, a gente vai precisar lá do MMC da aula passada. Então, não esquece, deixa aí do lado. Até semana que vem, então, meninos. Obrigada pela participação. Tchau, tchau.